Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É sempre bom nós termos esse momento de contato com Deus. É Ele nos falando, o Todo-Poderoso, o Criador, nosso Pai eterno nos falando. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, 15 de outubro de 2020, quinta-feira, dia de Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Nós temos no prefácio, no rito da celebração, o prefácio comum ou das Virgens e o ofício da memória. Antífona da entrada. Como a corça que suspira pelas águas da torrente, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Minha alma tem sede do Deus vivo. Salmo 41, versículo 2. Minha alma tem sede do Deus vivo, que nos fala diariamente, em todos os momentos. Oração do dia. Ó Deus, que pelo vosso Espírito fizeste surgir Santa Teresa para recordar à Igreja o caminho da perfeição, dai-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos do 1 ao 10. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos os seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue, nós somos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. É o Salmo 98, versículos do 1 ao 6, refrão 2a. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Repitamos: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações a sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai.
O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Repitamos: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 47 ao 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma exegese, uma interpretação do Evangelho, uma espécie de homilia do líder da comunidade católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini. A chave da ciência, Lucas 11, versículos de 47 a 54. A Torá, a lei do Sinai, fora dada a Israel para iluminar o seu caminho. No entanto, os doutores da lei a transformaram em um fardo impossível de suportar, sobrecarregando o povo com uma enxurrada de preceitos que envolviam toda a vida social e familiar. Por isso, a recriminação de Jesus contra os doutores, que tornaram impenetrável o reino de Deus. Como comenta Romano Guardini, vamos ver o que ele diz. Proclamada em sua substância no Sinai, a lei foi amplificada no decorrer do tempo, levando em conta mudanças históricas e necessidades sociais. Acabou por enquadrar completamente a vida do povo. Ela regulava as relações dos homens entre si, da autoridade do povo, dos grupos entre si, de um membro da família com o outro, dos cidadãos com os estrangeiros, regrava os diferentes aspectos da vida pública, como propriedade, direito civil e criminal, etc. Regulava também
as relações com Deus, o serviço do templo, dias sagrados, festas e calendário, tudo era regrado em detalhes, minuciosamente. Nisto se manifestava uma profunda concepção das coisas, uma grande sabedoria, um judicioso conhecimento da psicologia humana, tanto individual quanto familiar e social. O sistema de preceitos e normas tornou-se tão complexo que exigiu o nascimento da nova profissão, o doutor da lei. Sua atuação transformou a lei de Deus em rede que sufocava toda a vida do povo. Ajunte-se a isso a hipocrisia, decorrente da tentativa de simular uma fidelidade à lei impossível de viver. No exterior, comenta Guardini, havia um impecável conformismo. No interior, o endurecimento do coração. Por fora, a fidelidade material à lei. Por dentro, o pecado, mas o pecado que não se reconhecia, pecado do qual não se arrependia e para o qual não se desejava a redenção. Jesus manteve distância desse aspecto, dessa mentalidade que o acusava continuamente, a ele, o livre Filho de Deus, de pecar contra a lei, desobedecer os seus mandamentos, quebrar as tradições, profanar o templo, trair o povo, impedir o cumprimento da promessa. Não admira que a mensagem de Jesus, fundamentada em uma obediência livre e amorosa ao Pai, fosse rejeitada pelos religiosos de seu tempo. O sagrado passaria a ser instrumento de pecado. Em tempos de nova aliança, evitemos repetir o erro da antiga. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. A lei de seu Deus está no coração do justo. Salmo 37, versículo 31. Vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade meus vídeos publicados no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 15 de outubro é dia de Santa Teresa d'Ávila. Nascida no dia 28 de março de 1515, foi educada com os irmãos dentro do exemplo e dos princípios cristãos. Seu amor ao Cristo a fez planejar fugir de casa aos 7 anos para entregar-se ao martírio. Na adolescência, Teresa afastou-se um pouco da vida exemplar e apegou-se às vaidades humanas. Seu pai a conduziu então para estudar no colégio das Agostinianas, mas uma grave doença a obrigou a voltar para casa. Neste período, pela primeira vez, Teresa passou por experiências espirituais e, com 20 anos, decidiu se tornar religiosa. Desta vez, fugiu com sucesso para morar no convento carmelita de Ávila. Vivia atormentada por pensamentos e tentações. Após outro período de doença grave, Teresa concluiu que era hora de converter-se de verdade e empregou todas as forças do coração em sua definitiva vivência na religião, tomando o nome de Teresa de Jesus. Aos 39 anos, ocorreu a sua plena conversão. Pequena e sempre adoentada, ninguém entendia como conseguia subir e descer montanhas para percorrer os conventos da Espanha. Em 1560, teve a inspiração de um novo Carmelo, onde se vivesse sob as regras originais. 2 anos depois, fundou o primeiro convento das Carmelitas Descalças da Regra Primitiva, em Ávila. Apesar de toda esta atividade, ainda encontrava espaço para transmitir ao mundo suas reflexões e experiências místicas. Registrou toda a sua vida e espiritualidade mística em livros como O Caminho da Perfeição, As Moradas, a Autobiografia e outros. Doente, morreu no dia 4 de outubro de 1582, aos 67 anos. O Papa Paulo VI, em 1970, proclamou Santa Teresa d'Ávila doutora da Igreja
primeira mulher a obter esse título. Reflexão. Nada podemos saber, falar ou escutar da oração que não seja algo vivido ou experimentado. Em Teresa, mestra da oração, é estreita e forte a relação entre experiência e oração. Sua vida de oração foi determinada por grandes momentos, o encontro espontâneo com Deus, intercalando-se por um tempo de oração difícil e de relações tensas e que se encerra em um encontro acalentador e plenificante. Oração. Rezemos. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, Deus de bondade, ajudai-nos a repetir com Santa Teresa d'Ávila a oração que brota da relação amorosa com Deus e viver nossa vida como verdadeiros herdeiros do reino de Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá, ele vai providenciar. Espere em Deus. O tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos. Nosso Cronos passa rapidamente. O tempo de Deus é eterno. Do aramaico, eu tenho aqui uma frase, como dizem os protestantes, acentuando a penúltima sílaba, Maranata. E como dizem os católicos, dando a tônica na última sílaba, Maranatá. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. É o retorno dele. Um dia ele vai retornar e vai nos julgar. Então, temos que estar preparados. Tenhamos fé, esperança e amor. Arrependamo-nos dos nossos pecados. Peçamos perdão a Deus. Confessemos nossos pecados. E acreditemos que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade. Jesus, Deus. Tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só. É um mistério, coisa de Deus. E nós não devemos ficar procurando compreender. Temos que acreditar. E no dia que Jesus voltar, vai nos julgar, se estivermos vivos, e vai nos ressuscitar para o julgamento se estivermos mortos fisicamente. Vai nos dar certamente a vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude. Viveremos como anjos. Não haverá mais tristeza, infelicidade, não. Haverá felicidade em plenitude. Será o fim da história e o início da nossa vida eterna. Viveremos todos como anjos e santos, louvando ao Criador, sem tempo, sem espaço, para todo o sempre. Acabará a sexualidade, os desregramentos, tudo isso será passado. Viveremos como anjos. Shalom. A paz.